Bom dia, igreja. Que a graça e a paz de Deus esteja com todos. Amém? A leitura de hoje se encontra em João capítulo 6. João 6, os versículos de 60 a 69. Todos acharam? Amém? Diz a palavra do Senhor. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é essa palavra, quem pode suportá-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse: isso os escandaliza? Que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito dá vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são espírito de vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem iria o trair. E prosseguiu: é por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que fosse dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12: vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Palavra do Senhor. Bom dia, igreja. Como o Alexandre disse, eu repeti as palavras dele aqui. Ficamos duas semanas sem estar reunido com meus irmãos. Lá em casa todos não, eu não passei. Meus filhos, minha esposa pegaram o vírus também, já estão bem. Eu estou aqui, pode ficar tranquilo, meus irmãos. Eu fiz o teste antes de eu estar aqui com vocês, eu estou negativo, tá? Senão não estaria aqui com vocês. Pode ter certeza disso. Que Deus seja louvado nessa manhã. Eu quero que os irmãos reflitam no que está escrito aí. E que, se você crê dessa forma, você crê que não é a igreja que dita o que é certo ou errado, que é a Bíblia? Porque se nós não cremos dessa forma, irmãos, me perdoe, nós podemos fechar aqui e ir embora. Amém? Se não for dessa forma, nós podemos fechar aqui e ir embora. Porque nós estamos aqui, é para louvar e bendizer o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e nós sabemos disso porque Ele nos deixou, Deus nos deixou a sua palavra, para que através dela, nós pudéssemos ser limpos, porque a palavra ela nos limpa, sermos salvos em Jesus Cristo. Amém? João capítulo 6, versículo 60, quando ele diz: ao ouvirem isto, o quê? Ao ouvirem o quê? Ao ouvirem isto, no versículo 6, no capítulo 6, Jesus faz a multiplicação, ele alimenta a multidão, Jesus, no 6, lá no versículo 14, depois de ver sinal milagrosos que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer, olha o que o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo Jesus que eles pretendiam proclamar o rei à força, retirou-se novamente, sozinho, para o monte.
Depois de Jesus haver alimentado aquela multidão e eles verem sinais milagrosos, então Jesus se retira. Jesus viu que eles queriam fazê-lo rei de uma maneira que não estava no momento, não era aquela hora. Eles estavam ali, então a multidão, Jesus se retirou. Quando a multidão, irmãos, perceberam que Jesus se retirou dali, eles foram atrás de Jesus. João capítulo 6, no versículo 22, é sempre João capítulo 6, você pode conferir o que está sendo dito, é João capítulo 6, nós vamos estar meditando essa manhã. João 6, 22 a 24, diz assim, 6, 22 a 24, diz assim, no dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar, percebeu que apenas um barco estava ali, e que Jesus não havia entrado nele com os seus discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Então, alguns barcos de Tiberíades aproximaram-se do lugar onde o povo tinha comido o pão após o Senhor ter dado graças. Quando a multidão percebeu que nem Jesus, nem os discípulos estavam ali, entrou nos barcos e foi para Cafarnaum em busca de Jesus. Se João tivesse terminado o evangelho em João capítulo 6, 6 ao 20, do 6 até o 25 aqui, 24, nós iríamos estar dizendo o que agora? O que há de errado? O que tem de errado nisso? Ir atrás de Jesus. O que eles fizeram? Eles saíram e foram atrás de Jesus. Depois de eles serem alimentados e verem sinais milagrosos, e eles ficaram ali, Jesus se retira, seus discípulos se retiraram também, eles perceberam que Jesus não estava mais ali, e eles então fizeram um esforço, imagina, irmão, eles olharam que não estava ali, eles pegaram barcos e foram atrás de Jesus. O que há de errado nisso, meu irmão? Se João terminasse aqui, hoje nós iríamos estar falando, que maravilha, devemos fazer o mesmo, devemos estar indo atrás de Jesus, nesse contexto, irmão, porque nós sempre vamos seguir Jesus, amém? Mas, não foi dessa forma. Eles foram atrás de Jesus, tiveram um trabalho, colocaram ali, e nisso, agora, o que tem de errado em ir atrás? No versículo 25, Jesus conhece o nosso coração. Meu irmão, por que você saiu de sua casa? Eu não sei onde todos aqui moram, apesar da minoria. Porque eu saí lá de Venda Nova e vim aqui? Porque eu estou aqui diante de vocês? Por que você está aqui? Porque tem encontros? Porque a igreja se reúne? Porque há encontros familiares? Porque há encontro de casais? Porque há um movimento? Porque a igreja trabalha? Agora, para você meditar, porque você tem feito isso, não é o seu irmão, porque eu estou aqui, diante de vocês com temor e tremor, porque pode ser a última vez que eu esteja aqui, pode ser a última vez que você também está aqui, ouvindo a palavra que vida é eterna. Qual é o intuito que nós temos feito? Muitas das vezes, irmãos, nós devemos tomar cuidado, porque depois que tem oportunidade de estar aqui, nossos irmãos, tem que bater palma para mim, olha como eu sou bom. Nossa, meus irmãos, né? Nossa, que maravilha, nossa. Mas Jesus conhece o seu coração e o meu. Ele sabe que eu estou diante de você aqui, que eu não estou querendo receber aplausos de ninguém. Ele sabe que eu estou aqui com temor e tremor, e sabe que por que você tem feito todas as coisas no reino dele. Que venhamos sondar os nossos corações e pedir a Deus que Ele venha nos mostrar. Nessas 2 semanas sem estar aqui, qual o motivo que nós nos reunimos? Qual o motivo nós estamos diante do Senhor? Porque Deus, Ele conhece o nosso coração. No versículo 25, ele diz assim, quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe, mestre, quando chegastes aqui?
Imagina, eles chegaram, mestre, quando chegasses aqui, entusiasmados. Quando chegasses aqui, mas Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Vocês estão aqui não porque viram sinais milagrosos, mas porque comeram o pão e ficaram satisfeitos. Por que estamos aqui? E Jesus continuando, ele vai falar, não porque comeram, mas porque comeram do pão e ficaram satisfeitos. Aí Jesus começa a falar para eles, não trabalhem por a vida, não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará. Por que temos trabalhado? Por que você tem se dedicado ao reino de Deus? Para que tenhamos um casamento feliz? Para que tenhamos filhos, servos do Senhor? Para que sejamos prósperos? Para que não nos falte o pão? É isso que Jesus nos ensinou? É isso que a palavra nos ensina? Nós sabemos que não é. Nós sabemos que temos um casamento feliz. Sabemos que temos filhos congregados. Sabemos que temos dado bom testemunho. Por quê? Porque fomos lavados no sangue de Jesus. Porque o intuito, porque o que recebemos de Deus, nós conseguimos transmitir naturalmente. Se a sua vida tem andado, se você tem tido uma família, se o seu casamento tem andado, é porque Jesus está na sua vida. Mas nós viemos a Jesus não é com esse intuito. Jesus nos chamou para adorá-lo, para servi-lo, para dar glórias ao seu nome. E Jesus continua a dizer, então lhe perguntaram, o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Eles perguntaram, o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Quando Jesus mostra o seu verdadeiro propósito, que era salvar as almas, embora ele havia suprido as necessidades físicas, embora ele havia curado pessoas, realizado sinais e milagres, mas o propósito do Senhor, meu irmão, é salvar a minha alma e a sua alma, é de nos salvar, é que tenhamos vida eterna com Ele, com o Pai. Não é que tenhamos toda a felicidade aqui na terra e vamos para o inferno. Que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que adianta? Se tivermos uma vida plena, louvado seja Deus. Mas se não, louvado seja Deus também, irmãos, porque nós estamos aqui de passagem. E Jesus continua a falar, e eles começaram, nesse momento, quando Jesus começa a dizer o verdadeiro significado, porque realmente estavam aqui, eles começaram a perder o interesse, ao ponto de criticar Jesus. Com isso, lá no 41, com isso os judeus começaram a criticar Jesus, porque disseram, eu sou o pão que desceu do céu, e diziam, este não é Jesus, o filho de José? Nós conhecemos seus pais. Será que Jesus é só o filho de José para mim e para você? Será que Jesus é só aquele que faz milagre, aquele que nós vimos? Ou é aquele que realmente é o significado de nossas vidas? Aquele que nós desejamos ardentemente ouvir a sua voz através das Escrituras? Aquele para quem nós não temos medo de ir para o inferno, mas nós amamos tanto que nós queremos estar com Ele, queremos o ver como Ele é, porque essa é a promessa de Deus. Nós vamos ser transformados, esse nosso corpo, e vamos ver o Senhor como Ele é a palavra de Deus.
E assim, Jesus fala para ele, Jesus respondeu: parem de me criticar. Aí agora, em João capítulo 6, no versículo 60, ao ouvirem isso, Jesus ainda continua falando que Ele é o pão da vida. Só você continuar lendo depois, que Ele é o pão que desceu do céu. Aí agora em João capítulo 6, no 60, ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é essa palavra, quem pode suportá-la? Meus irmãos, muitas das vezes a palavra de Deus ela é dura para mim e dura para você. A pergunta é: quem pode suportá-la? Porque nós vamos lá em 2 Timóteo, irmãos, abram aí por favor, 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 4, no versículo 3. 2 Timóteo 4, versículo 3. Pois virá o tempo, Paulo escrevendo para Timóteo, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Então, irmãos, eu não quero, e creio que você não quer, ajuntar mestre que faça somente coceirinha nos seus ouvidos e que venha aqui massagear o meu ego, dizer que eu sou vencedor, que eu não sou cauda, que eu sou cabeça, dizer que é só vitória, porque para ter vitória tem que ter luta. E se não estivermos preparados, estivermos achando que não vamos passar por dificuldades, porque somos cristãos, estamos redondamente enganados. Que não vamos ter problemas de saúde, problemas de emprego, problemas financeiros, problema no casamento, problema com os filhos. Vamos ter. Muitos temos, passamos por isso. E Deus tem nos dado vitória, irmãos. Deus tem nos dado graça. Mas é porque mesmo com todas as coisas passando, essas palavras, quando eles disseram, duras são essas palavras, não podemos suportar, nós devemos suportar a verdade, porque é a Bíblia, não é a minha vontade, porque eu sou cheio de ideias, e sei que você também, irmãos e irmãs, são cheios de ideias muito bacanas para trazer para aqui, para colocar aqui, para que fique muito legal, muito animado, muito bacana, mas que é ideia minha, ideia sua. E se for ideia minha e ideia sua, irmão, se eu chegar aqui com as minhas ideias, todos comprar, estão errados, estão em pecado. Nós não estamos aqui para seguir ideias dos homens. A minha ideia pode ser muito legal, vamos colocar um órgão aqui, vamos fazer alguma coisa, para ficar mais bonito o louvor. Ah, irmão, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e que quando nós começamos a dar ideia, quem vai ter que sustentar e quem vai ter que alimentar é você que deu a ideia. Mas agora, quando nós estamos nutridos pela palavra de Deus, quem sustenta é o Pai. É Ele que nos sustenta, Ele é quem nos dá força. Ele é quem sustenta a igreja, irmão. É a palavra dEle. Porque quando começa a virar ideia mundana, pode até ficar muito cheio aqui, 500, 600, 700 pessoas, mas e daí, irmão? Se isso aqui ficar cheio, esse prédio ficar lotado, porque foi a ideia do João, a ideia do Ronaldo, a ideia do Jaime. Nós tivemos uma ótima ideia. Essa sua ideia, ela vem do Senhor? Ela está aqui na Bíblia? Você tem respaldo na Bíblia? É vontade de Deus? Então vamos fazer para a glória de Deus, porque nós queremos muitas e muitas pessoas aqui, 500, 600, 700, 800, mas é com a palavra de Deus, irmãos. Porque ele continua dizendo no versículo 6, no capítulo 60 aqui, que dura essas palavras, quem pode suportá-la? E Jesus, irmãos, sabendo que no íntimo, os seus discípulos estavam queixando do que ouviram. Quem estava queixando, irmãos? Os discípulos de Jesus. Da palavra de quem, irmãos?
do próprio Jesus, já não estava agradando ele, estava legal só quando ele estava alimentando, comendo do pão ali, beleza, só para essa vida. Mas quando Jesus começa a chamar eles para irem mais fundo, começa a falar que a verdadeira comida e a verdadeira bebida é fazer a vontade do Pai, que nós estamos aqui, que isso aqui tudo é passageiro, meu irmão, aí pode não ficar muito legal. Aí eu posso, Deus tenha misericórdia de nós, querer ir embora, porque eu não estou ouvindo o que eu quero. Mas tenha misericórdia de mim, irmão, não falo o que eu quero ouvir. Olha a palavra de Deus, porque é nela, só nela, que tem vida eterna. No versículo 62, o que acontecerá? Antes Jesus pergunta, isso os escandaliza? Meu irmão, a palavra de Deus escandaliza, irmão. Deixa chateado quando eu ouço que eu tenho que perdoar. Te deixa chateado quando você sabe que você tem que perdoar alguém, oferecer a outra face. Não pagar o mal por mal, mas pagar o mal com o bem. Isso é ser bobo? Ah, eu sou considerado como bobo, muitas vezes aí fora. Te deixa chateado, te escandaliza. Jesus perguntou para eles se aquilo escandalizava, a sua palavra escandalizava. Porque é a vontade do Senhor que prevalece, é a palavra dele que fica, não é a minha vontade, não é a sua vontade, porque a minha vontade é de não perdoar, a minha vontade é de apelar, de soltar os cachorros, a sua não sei, irmão, talvez você é mais espiritual, glória a Deus, mas quantas e quantas vezes nós temos vontade de fazer o que não é certo. De quando ouvimos, muitas das vezes, nossa, mas você é bobo, ele fez isso e isso com você, você vai deixar para lá. Jesus foi bobo, irmão. Porque nós seguimos ao Mestre Jesus. Não é olho por olho, não é dente por dente. Jesus veio e disse, novo mandamento vos dou, que amai-vos uns aos outros, não como a mim mesmo, porque muitas das vezes eu não me amo, muitas das vezes você se odeia por causa do seu pecado, porque muitas das vezes, irmão, você tem lutado com o pecado, lutado com uma dificuldade, e não tem conseguido fazer aquilo que você quer, como o próprio apóstolo Paulo, mas relaxa, irmão, porque você é ser humano, mas continua lutando, não desanima, porque você não está conseguindo ali, continua lutando, porque o próprio apóstolo Paulo, o grande apóstolo Paulo, ele disse que aquilo que ele não queria, ele fazia, e aquilo que ele queria, muitas das vezes ele não conseguia fazer, e assim é comigo e com você, mas nós vamos continuar caminhando, porque duras são essas palavras, mas nós queremos ouvir, nós queremos praticar, nós queremos viver por ela, queremos viver pautado pela palavra do Senhor, para que tenhamos vida eterna com Deus. Porque se for só coceirinha nos ouvidos, irmão, vai ser muito gostoso aqui, mas quando partir, misericórdia. E temos muitos momentos de alegria, muitos momentos de deleite no povo, junto com o povo de Deus, quando estamos reunidos, não é uma festa, irmão, não é uma alegria. Então, quando a verdade vem, essa verdade é que tem que te sustentar, que tem que me sustentar, está aqui. Não é para mim a alegria, mas é para a alegria do Pai, para que Ele olhe para os seus filhos e fala, esse é o meu filho amado André, que apesar das dificuldades, que apesar das lutas, que apesar de tudo, ele continua firme. Não é as circunstâncias que fazem um cristão. Não é as circunstâncias que nos faz.
Se isso não escandaliza, cruz, carregar a cruz, não é, isso não pode nos escandalizar. Jesus diz para isso escandaliza. O que acontecerá? Jesus pergunta para ele: o que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito da vida, a carne não produz nada que se aproveite. Aí Jesus fala com ele: as palavras que eu lhe disse são espírito e vida, mas vocês não estão entendendo, vocês estão querendo só o pão que alimenta esse corpo físico, vocês estão preocupados só com aqui agora, com o que é terreno, e nós devemos tomar cuidado, irmãos, porque ele está falando com os seus discípulos, aqueles que acompanharam, aqueles que viram sinais milagrosos ali, viram Jesus alimentar a multidão com 5 pães e 2 peixinhos. Eu não vi, você não viu, mas nós cremos, irmãos. Mas bem-aventurado é aquele que não viu, mas crê. Jesus falou isso para Tomé. Então, irmão, você é mais bem-aventurado do que aqueles que viram, porque você crê. Continue crendo. Que o Deus de milagre, Ele continua fazendo milagres, Ele continua operando maravilhas, mas é de acordo com a vontade dEle, não é de acordo com a minha vontade, não é de acordo com a sua vontade. Muitas das vezes, se bem que na maioria das vezes, irmão, nós ouvimos um não sonoro de Deus. Aí nós vamos fazer igual o menino pequeno, que faz pirracinha, sabe aqueles meninos pequenos que você não dá ele no supermercado, então, sabe o que ele é? Às vezes ele é a vergonha dos pais, porque todo mundo fica olhando, falou, pai, olha o pai, não corrige. Então, se são os meninos mimados, nós somos a vergonha de Deus, irmãos, aqui, porque se eu não recebo alguma coisa que eu tenho pedido, que eu tenho buscado, eu estou lá fora conversando com quem não crê, com quem ainda está precisando de entender, mas eu estou tão pirracento que eu falei que eu não recebi. Qual que é o meu testemunho para ele? De fé. Mas, glória a Deus, irmãos, que nós temos muitos testemunhos de fé no nosso meio. Irmãos que passam por lutas, que passam por dificuldades, mas que continuam com um sorriso no rosto e dizendo, sei que o meu Redentor vive. Amém. E que no momento certo e na hora dele, Ele vai tirar esse meu problema. E se Ele não tirar, quando Ele me levar, eu vou morar com Ele. Então isso basta. Quando Davi fala no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Muitas das vezes, irmãos, nós entendemos alguma coisa, algum pouco errado. Porque nada vai me faltar, não vai me faltar o pão, não vai me faltar isso. Não, irmão, ele está falando assim, porque o Senhor já é o meu pastor. Então já nada me falta, ainda que eu tenha fome, ainda que eu tenha sede, ainda que eu esteja desempregado, o Senhor já é o meu pastor e isso me basta. E que se eu morrer agora, eu vou estar diante do Pai. Como o Kleber falou. Quem vai ficar triste é aqueles que ficaram e vão chorar. É por isso que lutamos. É por aquilo que não vemos. Porque a partir do momento, irmão, que continuarmos, que ficarmos nessa vida aqui, lutando só por aquilo que vemos, por aquilo que vemos, nós somos miseráveis. E vamos tomando um amor tão grande pelo bem material, tomando um amor tão grande pelo eu faço, eu tenho que fazer, eu começo a ser um Zé faz tudo, mas não o verdadeiro sentido, eu não faço, que é ter um coração quebrantado diante de Deus, que é poder olhar nos seus olhos e dizer, eu te perdoo, antes que você me peça perdão. Mas é fácil falar, irmão. Não é? Mas tem que sair da fala e ir para a prática. Temos que olhar nos olhos uns dos outros e dizer, eu te perdoo, meu irmão. Eu te amo em Cristo Jesus. Não importa o que você fez comigo. Vamos caminhar de agora para frente e vamos, vida que segue. Porque essa é a vontade de Deus. Não ser meninos pirracentos, cristãos pirracentos. Não fez o que eu quero, falou alguma coisa que eu não queria ouvir ali. Irmãos, nós não queremos ouvir muitas vezes que mexe conosco, o nosso pecado, que às vezes nos incomoda ali, eu não quero ouvir. Mas se eu não ouvir, e ouvir só que eu sou legal, que eu sou bacana, onde vai ter mudança? Eu já estou tão perfeito, já tinha que
colocar uma auréola, né, que fala, né, já andar aqui com ela, aqui, já é santão demais, muito santo. Nós somos chamados para ser santos, separados da bagunça, mas somos pecadores, irmãos, falhos, que carecemos da misericórdia de Deus todos os dias, e ai de mim, irmãos, se não fosse a misericórdia de Deus, eu ia ser aquele que ia inaugurar o inferno. Deus tem a misericórdia de nós, e ele continua dizendo depois, Jesus vai falar, o espírito da vida, a carne não se produz nada que se aproveite, as palavras que eu lhe digo são espírito e vida, contudo há alguns de vocês que não creem, estavam junto com Jesus, irmãos, nós devemos tomar cuidado, e pedir a Deus que Ele nos dê um coração para crer na palavra dEle, orar a Deus, Pai, esse meu coração duro quebranta, Pai, quebranta, tem misericórdia de mim, porque se for por mim mesmo, eu não vou crer, Pai. Se for por mim mesmo, eu vou continuar sendo o miserável que eu sou, um homem complicado, cheio de defeitos, mas tira isso de mim, porque, sabe o que é? Porque o homem por si só, nós já temos a natureza de querer sermos dominadores, é do meu jeito. Ainda bem que, quando nós estamos reunidos como igreja, que reunimos que agora aqui, não é do meu jeito, ainda bem que não é do meu jeito, que não é do seu jeito, glória a Deus, irmãos, que não é do jeito do Jaime, não é do jeito do Marquinhos, não é do jeito do Baltazar, não é do jeito do Carlinhos, é do jeito de Jesus, porque senão, não estaríamos aqui. É a palavra que dita o que é certo ou errado. É a Bíblia que dita o que é certo e o que é errado. E ele continua dizendo, ainda, ele vai continuar dizendo, contudo, há algum de vocês que não creem, pois Jesus já sabia, desde o princípio, quais deles não criam, e quem iria o trair. Mesmo Jesus sabendo, olha a diferença, irmão, de Jesus. Olha o que Jesus nos ensina, mesmo sabendo quem ia o trair. Lá no capítulo 13, Jesus lava os pés dos discípulos. E quando chegou na vez de Judas, se fosse eu, pulava. Não vou lavar os pés dele, não. Ele vai me trair. Mas o que Jesus fez, irmãos? O que Jesus nos ensinou? Ronaldo, André, João, Tiago. Esse é o meu exemplo. Siga o meu exemplo. Essa é a minha palavra. Essa é a minha vontade. Se é meu filho, vai fazer a minha vontade. Agora, se não faz a minha vontade, aí, irmãos, aí você tira suas próprias conclusões. Se nós estamos aqui, dispostos a continuar, não estou falando, irmão, que tem ninguém aqui assim, tá? Misericórdia. Estamos aqui, dispostos a continuar, de cara virada um para o outro, chateados, querendo ouvir a minha vontade, querendo fazer a minha vontade, querendo que todos que venham aqui tragam e massageiem o meu ego. Eu posso estar no meio de vocês, mas não ser um de vocês. Porque eles estavam no meio, eram chamados de discípulos, estavam com o próprio Jesus. E ele continua dizendo, versículo 12, a gente está terminando já. Jesus, então, 11, então Jesus, eles estavam crendo porque Jesus tinha dado graça e alimentado a multidão, aí depois, caiu o vento aqui, peraí, irmãos. E prosseguiu, é por isso que eu lhes disse, que ninguém pode vir a mim, a não ser que isso lhe seja dado pelo Pai. Olha aqui no 66, daquela mesma hora em diante, muito de quem, irmãos? Na minha Bíblia está escrito, muitos de seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Quantas pessoas você já viu voltar atrás? Vocês que são os nossos irmãos aqui, que são mais antigos na fé, quantos vocês já viram
voltar atrás. Eu já vi. Se eu não voltei, se você não voltou, é porque nós somos melhores do que eles? De forma alguma. Eles voltaram porque duras são essas palavras. Foram duras para eles. Que pedimos ao Senhor, o dono da seara, o Rei dos reis, que é digno de toda a honra e toda a glória, que nos dê entendimento que essa palavra não é dura para aqueles que o amam. Fazer a vontade dele não é duro. É difícil porque somos humanos, complicados, mas pela misericórdia dele, você está aqui hoje. Então, porque a palavra dele ainda não foi, nem será, irmãos, em nome de Jesus, dura na sua vida, e você não vai voltar atrás, em nome de Jesus. E Jesus, quando eles voltaram atrás, interessante é que Jesus, ele não gritou com eles ali naquela, oi, peraí, vamos mudar algumas coisas aqui, para vocês ficarem, não vão embora. Jesus não fez isso, irmãos. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus não muda. Então é por isso que nós devemos ficar e vamos ficar e continuar com a palavra do Senhor. Vamos continuar nos pautados na Bíblia. Jesus, então, olhando para os 12, perguntou, vocês também não querem ir? Irmãos, como Pedro foi sábio, como Pedro entendeu, como Pedro havia entendido a vontade de Deus, porque para entendermos essa vontade de Deus e termos a mesma sabedoria e disposição mental que Pedro teve aqui para responder, é preciso intimidade com Deus, é preciso tirar momentos a sós com Deus, é preciso ler a palavra de Deus, porque senão vai ser duro, vai ser difícil mesmo, porque não busca intimidade, não busca ouvir a voz do Senhor, através das Escrituras, falar com o Senhor, tirar um tempo a sós e orar e dizer que não é fácil, que eu preciso da sua misericórdia para eu vencer tal coisa, porque está difícil, sozinho não vou conseguir. Aí quando há essa intimidade, quando há essa interação do Espírito Santo do Senhor, nos tratando, trabalhando em nossas vidas e cuidando de nós, vamos poder dizer, como Pedro disse, João, Senhor, para onde iremos, se só Tu tens palavra de vida eterna? Então é esse é o Evangelho é Jesus, o centro de todas as coisas é para Jesus, Ele é o centro do Evangelho, Jesus é o motivo de estarmos aqui hoje, que Deus nos abençoe, que tenhamos a mesma disposição mental para dizer, para onde iremos? Só Tu tens. Palavra de vida eterna, está aqui, não aqui, na minha cabeça e na sua cabeça, está aqui. Então não é as minhas ideias que vai te dar vida eterna e salvação, não é as ideias, por melhores que sejam dos irmãos aqui, que vai lhe dar salvação, só Jesus tem palavra de vida eterna. Irmãos, que Deus nos abençoe e nos guarde e nos dê uma ótima semana.